Então, como é que tá a situação do Pablo Maia, Lucas Moura e Arboleda? O próximo jogo é baba, é só o Botafogo lá no Rio. O Santos já trocou Pedro Caixinha, né? Se coçou, se mexeu, não vai ficar aceitando a vala comum, não vai ficar aceitando a papagaiada de um técnico, né? Estão se mexendo. E nós? Nós estamos ainda com o Zubeldia absolutamente garantido. Mas eu quero atualizar sobre a situação do Zubeldia enquanto demissão. Quero atualizar também sobre Dorival, coisa importante. Quero falar com vocês sobre assim, um dos maiores times mais endinheirados do mundo, olha nos meus olhos, do mundo, vindo buscar Rian Francisco. Não veio ainda buscar na bala, mas no cash, na grana, mas já tem coisa aí acontecendo muito rapidamente. Chega nesse likeão aí, tamo junto, um likeinho pra dar moral também, né? Faço tudo aqui, você só vai dar like, só, mais nada. Tá aqui, troca. E também se inscreva aqui no canal, você quer ficar de fora dessa? Ou nos próximos vídeos você estará comigo aqui? Então vem comigo, se inscreve aí, poxa vida, liga o sininho, hype o vídeo, deixa o hype aí também, gasta o seu hype com o Jubão aqui que eu vou ficar muito feliz, muito agradecido. Vamos lá então, gente, olha só. O Dorival Júnior, o Arboleda, Lucas Moura e Pablo Maia já correm no gramado. A situação do Oscar, o meia Oscar, ainda é um pouco mais complicada, ele tá numa fase ainda de recuperação mesmo. O Oscar, o Lucas Moura, Arboleda e Pablo Maia correm no gramado. A grande surpresa pra mim aqui é o Pablo Maia, que tenho certeza que volta bem depois de Lucas Moura e Arboleda, se nada mudar no quadro de recuperação deles. O Lucas não é uma contusão gravíssima, é uma contusão normal. O Arboleda não é gravíssimo, é também normal. Quem fica com o gravíssimo é o Pablo Maia, mas também foi bem antes, né? Então ele pode voltar junto com o Lucas Arboleda? Não sei, tomara que sim. Já correr em volta do campo, correr no gramado, é um baita sinal, viu? É um baita sintoma de evolução, é uma baita boa notícia. E o São Paulo muda demais, hein? Pablo Maia, não vou falar do Arboleda porque esse estava aqui até ontem, mas Lucas Moura e Pablo Maia fazem uma falta lascada. Quando estivermos com Pablo Maia, Lucas Moura e Oscar, se todos os três aí conseguirem atingir o seu auge técnico e físico, não, físico para 34 anos do Oscar, 31 do Lucas, esse auge físico, eles conseguirem entregar pelo menos o que já entregaram pelo São Paulo, o Lucas de 2023 e 2024, o Oscar 2025 conseguir manter aquele nível e o Pablo Maia voltar a ser o Pablo Maia, como o Alisson voltou a ser o Alisson, já encontrou totalmente o seu futebol, pra mim na totalidade, o Pablo Maia ele passa a ser o melhor camisa 5 do Brasil, o Oscar o melhor camisa 10 do Brasil, apesar dele não ser 10, e o Lucas Moura o melhor meio atacante do Brasil também. O São Paulo ele monta ali um esquadrão. Não adianta falar, Gil, mas você tá maluco que esquadrão. Pra mim é um esquadrão. Pra mim, se o São Paulo voltar com esses três caras no auge recente, né, do Chelsea, o auge recente, 2025, o São Paulo monta assim um esquadrão, eu tô muito feliz e empolgado. É claro que o Zubeldia, ele não deve estar lá pra ver isso não. O Zubeldia, ele conta aí com uma boa vontade enorme da diretoria do São Paulo, que deve estar segurando ele, simplesmente pra esperar Dorival Júnior, que deve vir pro Tricolor logo após o dia 20, logo após a Páscoa e tal. O Carlos Belmonte, deixa eu olhar as palavras aqui, porque o Belmonte ele falou um negócio que me pegou muito, mas muito, segura aí. O Belmonte, nessa daí de... Tem que molhar as palavras, né? O Belmonte nessa de falar, não, o Zubeldia fica, o Zubeldia é o nosso técnico. Nessa de ele bater no peito e dizer que o Zubeldia tá garantido, ele fala assim, ó, vai treinar o time agora, tá seguro aí contra o Botafogo e fica até contra o Santos. Peraí, ele não disse que fica só até contra o Santos. Vocês vão ver o Zubeldia também contra o Santos. Por que que ele foi colocar o Santos na parada? Porque o São Paulo tem um plano de demitir o Zubeldia logo após o jogo do Santos, que é o jogo do domingo que vem. Então não sei se é verdade. O São Paulo vai ter o Botafogo agora, que é uma pedreira, e pode ser goleado. O Zubeldia fica até o jogo contra o Santos. Só que depois disso, nada garante mais. E o Dorival... Muito se falou aí de 3 milhões por mês, esquece. Ah, o Rafinha é técnico, esquece. O Rafinha pode vir a ser técnico do São Paulo, mas hoje o São Paulo não tem planos de ter o Rafinha como técnico, tá? E também não existe essa de Dorival pedir 3 milhões. A informação que eu tenho é que o Dorival teria pedido 1,5 milhão ou até mesmo o salário que ele ganhava no São Paulo antes. E aí você vai falar, mas peraí, ele ganhava antes 1,2 milhão. Sim, mas lembra que ele ia renovar com o São Paulo pro próximo ano para ganhar 1,5 milhão? Aí ele acabou que foi para a seleção brasileira. Então conte com 1,5 milhão nas mãos do Dorival, comissão técnica inteira. E isso aqui, se você falar, Juba, mas 1,5 milhão pro Dorival, cara, é tipo papo do Zubeldia ganhar 1,2 milhão.
É a mesma coisa. Então, não adianta falar que o Dorival merece menos que isso. Você pode não gostar do Dorival, mas o Dorival, ele muito provavelmente ele vai ser o técnico do São Paulo e talvez o São Paulo segure até o jogo contra o Santos, mas aí eu já não acho que é porque o São Paulo esteja segurando o Zubeldia, e sim porque o Dorival talvez tenha pedido alguns dias de folga após a demissão da seleção brasileira. Fica vendo como faz sentido. O Dorival vai ganhar 3 milhões. Beleza, é 1,5 milhão da CBF, 1,5 milhão do São Paulo. Ah, o Dorival ganha 3, não do São Paulo. Pegou a referência? Lembra que o Dorival, rescindindo com a seleção, vai ficar ganhando 1,5 milhão, mais ou menos 1,6 milhão, que era o salário dele na seleção, vai ficar ganhando da seleção até não sei quando. Então, se o Dorival pegar 1,5 milhão da seleção, 1,5 milhão do São Paulo, ele ganha aqueles 3 milhões. Só que do São Paulo só vai 1,5 milhão. Entendeu a jogada? Daí vem o boato, o rumor, aquele telefone sem fio que faz barulho. O Dorival pediu 3 milhões pro São Paulo. Não, não, não. O Dorival ganhar 3 milhões não quer dizer que ele tenha pedido pro São Paulo 3 milhões. E saiu uma notícia hoje que o Dorival estaria disposto a trabalhar pelo São Paulo com o salário anterior. Então, considere 1,200 ou 1,5, 1,200 antes, 2023, 1,5 seria a renovação automática em 2024, quando ele vai pra seleção, beleza? Então, e o Zubeldia, assim, gente, é difícil ficar, né? O São Paulo, ele, por exemplo, o Zubeldia não usava o Rian Francisco. No último jogo, o Rian Francisco ele aparece com uma minutagem maior. Vocês perceberam que não tinha Caleri, André Silva jogou nada, absolutamente nada, e o Rian Francisco entra no segundo tempo, jogando acho que 10, 12 minutinhos ali. O Rian, ele que não vinha tendo minutos nenhum, apareceu uma notícia de que o Paris Saint-Germain tem 3 times dali da Europa, mas um deles é o Paris, né? Outros times aí, times frouxos, que acho que não tem nem condição de levar o Rian, um deles é o Paris Saint-Germain, cara. Tô falando do time que perdeu Neymar, Mbappé e Messi. Ele tá louquinho pra se reorganizar. É claro que o Paris montou um time bom, está jogando legal pra caramba ultimamente, mas o Paris, em vez de ir buscar o Haaland, igual ele fez antes, e buscar os melhores de todos, ele simplesmente montou um time com dinheiro muito mais modesto e olhar pro Rian agora faz todo sentido. Então o Paris mandou o olheiro pra cá. Essa é a informação. E o olheiro aqui viu o Rian jogar um pouquinho. Então será que o São Paulo querendo vender, eu te pergunto, será que o São Paulo querendo vender, ele não falou, ô Cubreiras, Zubeldia, vem cá os dois aqui, chega aqui. O Zubeldia não treinou o São Paulo no último jogo porque tá suspenso, né? Ah, Zubeldia! Beleza, suspense de novo, beleza. Aí o Cubreiras lá, Cubreiras, Max Cubreiras, é o assistente do Zubel, é o genérico do Zubeldia. Puta que pariu. Mas aí o cara chegou, acho que o diretoria de São Paulo falou, meu amigo, tem cara vindo ver o Rian aqui, dá uma moralzinha aí. Aí ele deve ter colocado 10 minutos, entendo, acredito que tenha sido nessa linha. E o São Paulo, que com o Zubeldia não quer colocar o Rian, deve ter tido a necessidade de colocar o Rian pra Europa ver, porque o São Paulo, enquanto instituição, tendo Caleri, André Silva, Zubeldia, é uma monotonia, né? Aquela coisa que você fala, cara, não vai mudar nada. Pelo amor, temos o Rian Francisco, os caras não colocam, então o São Paulo deve querer vender. Mais ou menos, se você estiver me olhando aqui e falar, esse Juba tá maluco, ou a diretoria de São Paulo, se estiver vendo esse vídeo, falar, quem esse cara pensa que ele é pra falar aí que pode ser que eu queira vender o Rian pra ele jogar um pouquinho? Beleza, eu te falo, diretoria do São Paulo e torcedor São Paulino. Lembra do caso William Gomes? Que não aparecia, apareceu numa Libertadores, você fala, caramba, lá na Libertadores direto? E apareceu na Libertadores e do nada ele pega e pum, vendido. Ah, mas ganhou quanto? Ganhou só 9 milhões de euros. Mas o Zubeldia não falou que não era pra ganhar 9 milhões só? Não venderia por 9 nem pelo dobro? Ah, mas aí o Belmonte chega ao público e fala, não, mas é que o William Gomes eu não queria vender, mas ele não tem minutagem no São Paulo, então tivemos que vender, ele foi o que apareceu, com fluxo de caixa, dinheiro, chegou agora, tal. Então perceba, assim como o São Paulo apareceu com o William Gomes misteriosamente numa Libertadores, numa pedreira danada, contra o Botafogo, e o cara foi vendido em tempo recorde depois, apareceu com o Botafogo, desapareceu e vendido. Olha aí o Rian Francisco caminhando pro mesmo lugar. Olha como parece a situação. Rian Francisco do nada apareceu como um fenômeno, sumiu do nada, aparece agora, o Paris manda os olheiros e o cara agora pode ser vendido. Aí vai vender por 9 milhões de euros, aí veio o Belmonte. Veja bem, era pra vender mais caro, mas não tem espaço, não tem minutagem. Cara, não tem minutagem por culpa de vocês, velho. São vocês que não dão minutagem, vocês mantiveram esse técnico aí que não usa de meritocracia dentro do elenco e colocam o que tem mais nome.
Ele não usa, não tem o melhor jogador. Vai jogar o Luciano e Calleri e nós já estamos esperando isso. O que pega não é o Zubeldia que vai colocar o Oscar de volante, o Lucas de ponta direita, que não vai colocar o Rian, mesmo que o Calleri tá jogando nada. Não é isso que espanta. O que espanta é a diretoria do São Paulo ser conivente com esse tipo de pataquada e manter esse técnico no comando ainda. Pode ser que agora a espera por Dorival tenha acabado e que agora a diretoria só está segurando porque o Dorival pediu uns dias de folga? Pode ser. Mas nada muda o fato de que era pro Zubeldia ter sido demitido ano passado. Não era para ter sido contratado com esse histórico ridículo de carreira. Foi contratado, não era para ter mantido depois do Brasileiro. Manteve depois do Brasileiro, não era para ter mantido depois do Paulista, quando tivemos 20 dias de folga para um técnico novo trabalhar com o elenco. Nada disso foi dando certo. Tivemos depois disso um empate nojento com o Sport Recife. Tivemos depois disso um jogo vexatório contra o Alianza Lima. Tudo isso vai somando. Claro que teve vitória, teve um bom jogo, vai, com o Atlético Mineiro. Aquele 0x0 desgramado que deu certo porque ela lá... Aquele jogo com o Tadieres, que tudo bem, agora vai todo mundo batendo no Tadieres. Mas nós ganhamos e foi fora e valeu a pena. Mas assim, pra ganhar do Tadieres, o São Paulo não sabe o que passa. É Velo Clube, Inter de Limeira, São Bernardo, Ponte Preta, São Paulo ganhou. Ponte Preta, eliminação, esporte. Ganhou do Tadieres, deu tudo certo. Cara, é ridículo de pensar. É muito pouco resultado pra... ganhou do Tadieres, vamos manter o cara aí. Então a diretoria é conivente e podemos perder agora, estamos em vias de perder do nada um Rian Francisco se aparecer na proposta qualquer que seja, com a prerrogativa de que o São Paulo... Enquanto time não deu espaço pro Rian Francisco jogar, então ele sem minutagem, não tendo minutagem, o cara pega e vai embora do São Paulo por preço barato. É isso que eu espero de você, Carlos Belmonte, é esse vexame, é esse engodo de gestão que você faz aí, essa coisa nojenta. É Zubeldia mantido, é o William Gomes queimado, é Moreira queimado, é o elenco inteiro que piora, todos pioraram. Calleri, Luciano, André Silva, todos pioraram. Eu posso passar o dia aqui falando todos. Até o Igor Vinícius, que é um jogador nota 4, piorou. Então piorou todo mundo. Piorou o Pablo Maia, piorou o Alisson, piorou todos. Todos, sem exceção. Piorou o Ferreirinha, todos. E agora você mantém, falando que é um bom trabalho, e ainda vai dilacerando a equipe de base, que é o futuro do São Paulo. Tudo bem que cobrar do Belmonte o futuro do São Paulo, também não vou fazer isso aqui, tá? Não tô aqui pra perder o meu tempo. O Belmonte, pra mim, no São Paulo, ele é só uma pedra no sapato do São Paulo. Mais nada. Tá bom? Mais nada. Viu como eu tô em cima do muro com o Belmonte? E seguindo essa mesma linha aí do Rian Francisco, o Lucas Ferreira ganha a chance de jogar e joga muito bem, guardadas as proporções desse muito bem. 90 mil, mas ele é quem? É o Luiz Soares? Não, calma lá. Jogou muito bem diante de um São Paulo ridículo, horroroso. Ele sofreu trocentas faltas de jogadores carniceiros ali do Cruzeiro. O cara, por que ele sofre essas faltas de carniceiros aí? Porque ele pega a bola, meu amigo, não interessa que é o Cruzeiro, que o cara é rodado, a seleção de não sei aonde, ele pega a bola e cai pra cima do cara e dribla, tá bom? Lucas Ferreira, ele pega a bola, ele nem olha quem é o marcador, ele fala, eu vou correr mais que você. Mais que eu, você não vai correr. Ele pega a bola, joga pro lado e corre e ganha. E aí os caras do Cruzeiro vêm dando pontapé. Só que o que me pega aqui não é agora ficar criticando os caras do Cruzeiro, que se dane também esses caras. Mas o Lucas Ferreira é um cara muito valente, corajoso, destemido. E aí o que me pega é que ele tá abandonado. No próximo jogo já não deve nem jogar. E se jogar é porque o Lucas não tá. E se jogar, você não sabe se é com o Calleri, com o André, com o Rian. Você sabe que é com o pior normalmente, que é o Luciano. Então ele fica à deriva, ele fica isoladão, tendo que driblar 3, 4. Ele tem que ser uma Mané Garrincha na década de 50, de 60, pra poder fazer alguma coisa nesse time de São Paulo. Claro que não tem mais espaço para ser um Garrincha, mas o Lucas Ferreira tá nesse barco, ele tem que ser o próximo Garrincha para conseguir jogar nesse time do São Paulo. E ele tem sido um baita jogador, hein? Tô muito orgulhoso do Lucas Ferreira, é um prodígio, porque ele desbanca caras como o Eric, Rato e também o Henrique Carmo, que é da base contemporâneo dele, um pouquinho anterior a ele. Então ele é um jogador diferenciado pra caramba. E o São Paulo tem outra joia aí, hein? Muito melhor que o Matheus Alves, aparentemente, do nível do Rian Francisco, aparentemente. É um jogador que, se o São Paulo conseguir montar um esquema tático, não esse São Paulo do Zubeldia, um São Paulo conseguindo montar um esquema tático e onde o Lucas Ferreira não fique isolado, sozinho, à deriva,
afundando com o barco ali, tiver ajuda de um meia, um lateral que passa, tal, ele vai jogar pra caramba. Pode ver o Cruzeiro marcando ele demais. O Cedric passa, ele tá chamando a marcação todinha pra ele, ele rola pro Cedric sozinho, o Cedric cruza a bola, o Ferreirinha encaçapa de cabeça e faz o gol do empate do São Paulo. Então o Lucas Ferreira participa dessa jogada. Não foi a assistência direta, mas a participação é dele. Mas quem viu o jogo não vai esquecer o que eu tô falando. Quem viu sabe. Ele pega a bola, cai pra cima dos marcadores e os caras só param na falta. O moleque é zica mesmo. Parabéns! Lucas Ferreira não vai passar batida aqui não, aqui você vai ser lembrado, viu? Você e o Rian também, que deu outro corte no cara do Cruzeiro, sofreu uma baita falta ali, outro jogadorzaço. O Matheus Alves jogou nada. O Ferreirinha, por falar em Ferreirinha, ele também tá jogando bola, hein? Fez outro gol, ele pode estar recuperando aquela fase que ele teve com o Thiago Carpini naquele Paulista de 2024, né? O Thiago Carpini assumiu, o Ferreirinha era o melhor jogador de São Paulo, acho que até melhor que o Lucas Moura na oportunidade, aí ele faz um gol e... acho que contra o Mira... não lembro o que ele faz o gol, é um gol de mata-mata, que o São Paulo passa, inclusive, com o gol dele. Mas aí o São Paulo, ou o São Paulo é eliminado, Novo Horizontino, o gol foi do Ferreirinha, e ele no gol se machuca, e acaba o Paulista pra ele, e acaba o Paulista pro São Paulo, mas ele era o grande jogador daquele momento. E hoje, ele faz 2 gols no Alianza Lima, faz o gol no Cruzeiro, está voltando ao futebol dele. Tô pedindo pra sair ainda, tá saindo, não encontrou ainda a sua forma física ideal, mas já é um jogador pro São Paulino ficar de olho e pedir a titularidade